Olá pessoal, tudo bom? Vê bem, eu estou aqui vindo para dar um recadinho para vocês. O grande dia, esperado dia chegou. Eu sei que não deu muito tempo da gente conversar, eu sei que eu não consegui passar para vocês tudo aquilo que eu tinha previsto passar. Amanhã ficou determinado numa reunião hoje que iríamos fazer um simulado do que seria o plano de capacidade plena do HR. Esse plano eu ia passar para vocês, mas como eu não tive tempo, foi tudo muito rápido, assim, as coisas foram se desenrolando num curto espaço de tempo, então a gente precisou correr com muita coisa. Eu tinha um plano de sentar com vocês a outra semana para a gente explicar como é que seria. Como não vai dar, então eu vou tentar explicar a vocês aqui num vídeo curto, para que vocês entendam o que é o plano de capacidade plena e que isso vai começar amanhã, mas amanhã é só um piloto, tá? Não vai permanecer isso por muito tempo. A ideia é que esse plano seja desenvolvido amanhã e que faça-se uma avaliação do que precisa ser amarrado para que depois ele realmente possa vir a acontecer. A ideia é que ele não aconteça, tá? Fica bem claro isso. A ideia é que o plano de capacidade plena ele não venha acontecer, mas na necessidade de acontecer, que todos estejam sabendo como é que tem que ser o funcionamento. E aí eu confio muito na dinâmica do quinto andar, que eu acho que é um setor que é um dos mais responsáveis pelos pacientes que estão na emergência. Vocês vão ver isso, vocês vão me dar razão. E isso já estava sendo apontado desde as primeiras reuniões, que inclusive eu convidei, vocês pudessem se inteirar do que iria acontecer no Hospital da Restauração. Mas aí eu entendo que cada um não pôde, e aí cá estamos nós para tentar explicar isso a vocês. Então eu vou fazer esse vídeo curto para que vocês entendam o que vai acontecer amanhã, e no decorrer dos dias ou das semanas eu vou tentando ajustar. Mas convido a todos a participar das reuniões, a participar e engajar-se no projeto, porque isso é algo maior, né, que não está dentro dos nossos limites e que isso vai acontecer. Enfim, a gente precisa só ser uma mola propulsora desse acontecimento. Então vamos lá, se liga no vídeo que eu vou mostrar para vocês como é que vai ser essa atividade de amanhã. Bom, pessoal, primeiramente eu queria que vocês entendessem como é que se chegou a algumas informações que estão presentes no PCP. Esse primeiro quadro que vocês estão vendo aí é um levantamento que foi feito levando em consideração a quantidade de pacientes que a emergência poderia suportar. E aí vocês podem estranhar a quantidade de pessoas. No caso aqui, vocês podem observar que tem só 54 pacientes, mas o que foi discutido durante todo esse tempo é que a emergência ela comporta apenas os pacientes da vermelha e da laranja 1. A laranja 2 e a amarela é uma enfermaria na emergência, então não leva-se em consideração isso. O que está se considerando aqui são esses 54 pacientes, que é a rotina que a emergência poderia suportar. E aí, diante desses 54 doentes, chegou-se a esse número, fazendo-se 45, que seria o mínimo, vamos dizer assim, mais 20% de uma margem de segurança aí, que os médicos disseram que era importante que tivesse, porque nunca vai chegar a um mínimo tão aceitável. E aí chegou-se no valor de 54. O nível 1 de capacidade da emergência é de 55 a 66, porque levando-se em consideração 55 doentes mais 20% dá 11, chega a 66 o valor. No nível 2 a mesma coisa, e nível 3 acima de 81 doentes. Para vocês terem ideia, hoje na emergência geral, de forma total, existem 200 e alguns pacientes ali internados, até porque não é um dia tão atípico. Tem dias que chega a ter 300 pacientes ali naquele espaço da emergência. Então, subentende-se que todos os dias a gente estaria nesse nível 3 aqui. E qual é a lógica do plano de capacidade plena? É que esses níveis nunca cheguem até aqui. Está na rotina, subiu para o nível 1, existem algumas estratégias, algumas ações que envolvem uma série de setores, não necessariamente a enfermaria, que faz com que esse nível volte para a rotina. Caso aconteça de subir demais, aí entram as ações que envolvem a enfermaria. Mas hoje, por exemplo, se a gente fosse começar, como é o caso de começar amanhã, a gente está muito acima do nível 3. A gente não iria conseguir chegar no nível 3 de um dia para o outro, mas a ideia é que nesse nível 3, várias ações são adotadas, e dentro dessas ações, algumas que envolvem a enfermaria. Bom, dito isto, eu vou mostrar para vocês aqui o que seriam os cards que foram desenvolvidos em conjunto. Todos os setores do hospital tem que ter esse card
para que se sigam essas normas, vamos dizer assim. Isso vai ser institucionalizado pela direção, mas que se sigam essas normas a partir do momento que o hospital começar a entrar no plano de capacidade plena, que na verdade é um plano de contingência, ou seja, para não chegar ao nível de superlotação extrema e, caso chegue um dia, voltar ao nível normal. Não é para se acostumar, como eles sempre dizem, à normalidade de ter pacientes pelos corredores tomando banho de sol e chuva, quando o hospital, de uma forma geral, ele está em alguns momentos, o restante do hospital, dentro da normalidade. Então vamos lá, se vocês observarem, existe uma rotina que ela vai ter que ser seguida. Essa é a rotina da supervisão médica, ou seja, essa é o CARD, vamos dizer assim, é o fluxo definido pela direção médica da neurocirurgia, tá? Fica bem claro aqui. Então, nesse caso, na rotina, os médicos ficaram acertados. Isso foi bem importante porque fica no papel, isso vai ser um documento depois. Isso foi discutido, eu conversei com o Dr. Nivaldo, ele colocou isso verbalmente, eu coloquei aqui no papel, e isso vai ser depois oficializado. Então, na rotina, realizar a visita multidisciplinar para agilizar altas. Então, essa visita multidisciplinar ela vai ter que acontecer de uma forma ou de outra, pelo menos está aqui no papel. E esse agilizar altas é se colocar os pacientes prioritários que tenham possibilidade de alta para serem avaliados primeiro, porque se você tem 10, 15 doentes para avaliar, se você, o médico no caso, né, pega um doente que tem previsão de alta primeiro, ele agiliza essa alta do doente e aí repassa para a enfermagem, a gente passa para o serviço social, ou entra em contato com a família, ou entra em contato com o maqueiro, com o transporte, enfim, mas ele tem que agilizar essa alta primeiro. Então essa seria uma ação de rotina dos médicos. Registrar nos prontuários um carimbo de previsão de alta. Isso a gente vai tentar institucionalizar para que os médicos já sinalizem quem que eles vão querer dar alta, para que a enfermagem se prepare, para que a psicologia se prepare, o serviço social se prepare, na verdade, o transporte possa se preparar, enfim, isso tem que ser uma rotina. Inclusive isso foi sugestão do Dr. Nivaldo. Providenciar alta dos pacientes até 10 horas da manhã. Também isso tem que ser uma rotina, senão der alta ao paciente de 6 horas da noite, ele vai passar a noite no hospital e era um leito a menos que poderia ser liberado durante o dia e assumido e entrado um paciente pelo menos na parte da tarde. Sinalizar para o setor de imagem exames pendentes de marcação. Uma queixa deles é que existem muitos exames que se pede e demora-se muito a marcar. Então, na rotina deles, eles vão tentar sinalizar esses exames que estão pendentes para que eles possam definir a conduta deles. E nesse caso, essa marcação iria agilizar a realização do exame para uma possível alta. Conhecer o gerenciamento multidisciplinar do giro de leitos, eles têm que passar a conhecer. Existe um fluxograma que eu mostrei para vocês naquela última reunião, e eles vão também ter que conhecer esse fluxo de giro de leitos para que a gente não tenha paciente chegando lá caindo do céu e sem saber para onde é que vem nem onde é que vai. Seguir fluxograma de saída de pacientes após a alta médica, também tem que ser seguido esse fluxograma. E participar do encontro do Huddle, que todo dia a gente tenta fazer e dificilmente tem adesão. Essa seria a rotina dos médicos no dia a dia da enfermaria. Não pensem que é utopia, isso é para ser uma rotina. Se eles não fazem, cabe a gente, ou seja lá quem for, cobrar. Mas à medida que isso fica institucionalizado, é mais fácil de cobrar. Se isso sair dessa rotina e os pacientes aumentarem e chegarem a um nível 1 de capacidade, aí os médicos começam a mudar a sua conduta. Então eles vão avaliar as indicações de possíveis altas para agilizar a saída, ou seja, se existe uma indicação de alta, ele tem que agilizar essa avaliação para que ele possa liberar esse doente. Tá? Aqui é o paciente que já tem de repente o carimbo de alta e ele vai agilizar a alta. Aqui ele vai avaliar para agilizar a alta. O paciente de repente nem tinha indicação, mas aí como chegou no nível 1 ele vai ter que mudar a conduta deles. Agilizar o resumo de alta, deixar tudo pronto para que, se caso aconteça de chegar a necessidade de liberar esse doente, ele ter esse resumo. Disponibilizar encaminhamento necessário para ambulatório, também isso tem que estar engatilhado. Fornecer receituário para medicação domiciliar. Sinalizar para o setor responsável os exames pendentes. No caso, se existir exame pendente para ele dar alta, primeiro na rotina ele tem que sinalizar para agilizar a realização. Aqui o exame já foi realizado e sinalizar para o responsável o exame para liberar e dar alta para esse doente. Agilizar laudos pendentes para
para alta. Isso no caso se for para outros setores, ou no caso do nosso setor também, se for de outros médicos. Dar alta médica a pacientes que possam aguardar a saída no corredor ou em salas de espera do hospital. Isso é um projeto que existe de criar uma sala de espera de alta, para que os pacientes que estejam literalmente de alta possam sair do leito e ocupar nessa sala. Mas isso aí ainda está sem discussão, onde é que seria essa sala de alta, que no caso da neuro é um pouco mais complicado, porque os pacientes em boa parte são acamados. A ortopedia já conseguiu visualizar isso, vislumbrar essa possibilidade. No nível 2 de capacidade plena, ou seja, quando os pacientes aumentam a quantidade de 67 para 80, vai se intensificar tudo o que foi feito no nível 1, porém, pactuar com outras especialidades médicas que os pareceres são dados em até 24 horas. Ou seja, se chegou no nível 2 na emergência, esses médicos da neurocirurgia têm que resolver com o pessoal das outras enfermarias, das outras especialidades, que os pareceres têm que ser dados até 24 horas. E as outras enfermarias, as outras especialidades médicas também têm essa pactuação, porque esse card ele não é isolado, não é uma ação da neurocirurgia, é uma ação conjunta. Então, inclusive, para vocês terem ideia, até a direção tem um card deles que envolve as ações que a direção vai fazer quando o nível forem avançando. Reconhecer a validade da admissão de pacientes nos corredores das enfermarias, ou seja, se for preciso admitir o paciente na enfermaria, esse médico tem que reconhecer que isso é viável, tem que aceitar que isso é viável, porque senão ele vai ficar travancando o processo e pode a coisa não caminhar. Autorizar o remanejamento de pacientes para os corredores das enfermarias conforme o quantitativo de altas e perfil dos pacientes. Se ele assim também achar que deve, no nível 2, ele pode remanejar esses pacientes para os corredores da enfermaria para liberar o leito, conforme a quantitativa de alta e o perfil do doente. Também não vai liberar um paciente para um corredor ou para uma sala de alta ou para alguma coisa fora da cama dele, se esse paciente precisa de oxigênio, se esse paciente precisa de um outro suporte maior. E aí vale ressaltar que essas mudanças, essas avaliações que são feitas, elas seguem alguns critérios, tá? Isso não é feito também aleatório não vai mandar um doente da emergência para subir para o trauma, para o quinto andar, mudando o paciente de setor e transferindo o problema, né? Isso fica bem claro para todo mundo. Não se vai transferir problema. A ideia é que o paciente suba numa condição que ele possa ser admitido. E aí quem vai resolver isso é o médico. Compartilhar com o enfermeiro do setor a alocação de pacientes sob sua responsabilidade no corredor da enfermaria. Então, se ele resolveu fazer essa mudança, ele tem que avisar a equipe de enfermagem que essa mudança está sendo feita, para que a gente possa, de repente, começar a atuar para encaminhar esse paciente para o serviço social, chamar uma ambulância, chamar um maqueiro, enfim. No nível 3, que seja a de amanhã, a gente já começa aqui no nível 3, porque o hospital está com 200 e tantos pacientes. Todas essas ações têm que ser intensificadas. E a mais, promover giro de leito da USAM sem UTI, eles têm que fazer essa avaliação. Hoje, inclusive, a gente conversou com o Dr. Nivaldo, eu e Maiana, ele achou que isso aqui não é viável, mas às vezes o leito fica preso por 5, 6 dias, a gente não sabe exatamente qual é esse tempo, mas ele pediu para medir isso aqui, que aí vai estipular um tempo. Se passar, sei lá, 4, 5 dias ou 4 dias, gira o leito. Enfim, mas chegou nesse nível, tem que promover essa giro de leito. Receber pacientes nos corredores das enfermarias, e aí ficou definido que seriam até 20 pacientes, mas o Dr. Nivaldo quer baixar esse número, mas aí é uma briga que vai ser entre eles. Mas se não conseguir baixar, ficaria 2 em cada enfermaria, esperando, na verdade, não é acrescentar esses pacientes na enfermaria e deixar lá, esperando na enfermaria para depois entrar no leito. Avaliar o estado geral do paciente, certificando-se de que esse paciente está dentro dos critérios de inclusão para admissão na enfermaria, para que não chegue lá em cima pacientes graves ou pacientes que são mais complexos e não podem ficar na enfermaria. Esses pacientes que subirem têm que ter o perfil de enfermaria. E garantir a admissão do paciente no leito das enfermarias em até 5 horas. O pessoal está trabalhando em cima de 4, mas existe uma perspectiva de até 5. O que significa isso? O paciente que subiu para a enfermaria, ele não fica no corredor, isso é bem claro. Ele vai estacionar nos corredores para que esse paciente depois entre na enfermaria, ou entre, no caso, no leito, né? Porque não é o corredor da enfermaria, aquele corredor largo do andar todo. São aqueles corredores que ficam dentro da enfermaria. O lado direito da enfermaria, o lado esquerdo da enfermaria, no meio tem um vão, tem um corredorzinho, teoricamente é ali que vão ficar os pacientes aguardando o médico se posicionar para poder dar alta para o doente que está no leito e substituir o que está esperando.
Não é uma questão de, vou colocar mais um paciente para enfermagem. Não. O médico é o principal responsável desse processo. Se a gente começar a botar os pacientes lá em cima e ele não admitir dentro do leito, alguma coisa está errada, e aí ele vai ter que responder o porquê que ele não está cumprindo com a função dele, que inclusive isso foi pactuado aqui nesse card. Então a ideia é que amanhã esse nível 3 ele ocorra. Então saibam que vão subir doentes. Se de repente lá na emergência eles conseguirem estabilizar o quadro lá embaixo e não precisar subir para neuro, que eu acho difícil, porque tem muito paciente da neuro lá embaixo, eles podem resolver por lá mesmo, sem precisar mandar o doente para cima. Aí é outro critério, mas aí a princípio vai se ter o plantão amanhã começando com esse nível 3, e por isso que vai se ter essa dinâmica. Aqui seria o card da enfermaria, né, da enfermagem. E aí vocês vejam que as ações elas estão todas alinhadas com o dos médicos. Aquilo que eles indicarem de um lado, a gente vai tentar realizar do outro. Então, o que eu queria chamar a atenção de vocês aqui, só para vocês prestarem atenção no que seria o card, né? Que cada um tem a rotina. O nível 2, o nível 1, né? Identificar possíveis altas comunicando aos médicos para agilizar a saída, acionar serviço de apoio para agilizar a alta, nutrição, assistência social, fisioterapia, ambulatório, agilizar o resgate do setor de imagem dos laudos pendentes para agilizar a alta. Enfim, o que eu queria que vocês prestassem atenção e entendessem era o que vai acontecer aqui amanhã, que no caso está no nosso card aqui, é o vermelho nível 3. Né? Então o que vai caber para a gente aqui? Recepcionar os pacientes nos corredores das enfermarias, e no caso garantir a admissão do paciente no leito da enfermaria até 5 horas, mas aí depende do médico, né? Ele fazendo isso, a gente automaticamente cumpre a nossa parte. E aí o que eu chamo a atenção aqui é só a questão do redimensionamento, tá? Hoje a gente já tem um quantitativo suficiente de profissionais, mesmo acrescentando mais um doente em enfermaria, a gente consegue manejar isso aí. Mas possivelmente no futuro, amanhã é só um teste, mas no futuro, se realmente isso vier a acontecer, eu posso pensar aqui em trabalhar na possibilidade de, no nível de acionamento do 3, do 2 ou do 3, no nosso caso aqui do 3, deixar um profissional sobrando aqui para a gente poder não ter estresse. Mas aí o nível tem que estar dentro desse 3 e que não vai chegar do dia para a noite, tá? Esses níveis eles são previsíveis, vamos dizer assim, é o que o doutor Gustavo, o médico lá do Sírio, avisou hoje. Isso aqui é como se fosse um copo de água, o copo não enche de repente, ele vai passando pelos níveis. Se a gente conseguir agilizar as ações que tem em cada nível, dificilmente a gente recebe doente na enfermaria, mas isso tem que estar alinhado em todo o hospital, principalmente na emergência, que é o foco principal. A nós cabe apenas receber, caso os médicos não desenvolvam as ações que eles estão implantando lá na emergência também, que está mudando uma série de rotinas, de protocolos, e está ficando bem legal. E aí eu sugiro que vocês deem até uma passadinha lá para conferir, tá bom? Então essa era a nossa parte, essa é a nossa explicação. Isso é o plano de capacidade plena, que é um plano de contingência. Esse nível 3 é o máximo, ele não permanece para sempre. A tendência é que ele volte para os outros níveis até chegar à rotina, porque o paciente que está no corredor ele vai ter que entrar para a enfermaria. Pode ser que amanhã isso não aconteça, mas isso tem que ficar latente para que a gente faça um relatório e aponte por que não aconteceu. Ou seja, eu só peço que admitam e vamos ver no que vai dar. Bom, pessoal, outra pergunta que possa ter surgido, ou alguma dúvida que possa surgir na cabeça de vocês, é como é que eu vou saber, ou como é que vocês irão saber que esse plano de contingência está sendo iniciado. Amanhã a gente está avisando, mas existe um projeto de que essas cores que vocês estão vendo nos cards, elas sinalizem em que nível o hospital se encontra. Existem algumas opções, uma pelo celular, outra pelo sistema MV, outra por luzes nos setores que possam acender quando os níveis estiverem se avançando. E aí, diante dessa perspectiva, ou seja, de uma situação que é previsível, você está evoluindo com um nível, não se permita que chegue até o nível 3, que seria o pior. Então, muitas dúvidas podem surgir, mas aí eu ressalto mais uma vez, quero reafirmar que é um projeto que tem tudo para dar certo.
e depende muito de todos, do envolvimento de todos, e que a ideia não é transferir doente da emergência para o andar. A ideia é que o paciente que está esperando na emergência possa esperar um leito no andar e que esse paciente vai entrar para o leito, aí tem que ter uma garantia disso. Se o médico não atender essa garantia, a gente tem que rever essas condutas, mas tem que haver uma garantia que esse paciente vai entrar no leito até as próximas 4, no máximo 5 horas. Caso isso não ocorra, aí a gente tem que reavaliar o projeto. Bom, pessoal, então foi isso. Era uma explicação que não dá para entrar muito em detalhes, até porque esse plano ele foi construído a várias mãos e baseado em vários números, em vários dados estatísticos que foi possível levantar nesse período que o Hospital Sírio está fazendo a consultoria aqui para a gente. Então, eu espero que vocês tenham entendido, espero que a gente consiga realmente desenvolver bem essa função, mas é bom ter o alerta de que as coisas podem não funcionar bem. E a ideia é essa. Eu acho que quando a gente constrói um caminho, e aí volto a repetir sempre que eu digo, o caminho se constrói ao caminhar. Era o que minha professora dizia. Não adianta ficar planejando muita coisa sem colocar em prática. Então, vamos fazer. Vamos ver no que vai dar errado, depois eu faço um relatório, vocês vão me passar o que foi feito ou o que não foi feito e eu vou passar isso para frente. Mas desde que as coisas sejam bem amarradinhas agora, porque depois isso vai ficar uma norma do hospital e a gente não vai poder dizer, ah, mas eu não vi, eu não participei, eu não entendi. A ideia é que todos participem e por isso que eu estou tentando só passar esse briefing aqui para vocês, mas eu pretendo depois fragmentar melhor e tentar, na medida do possível, até porque eu não domino muito bem as ferramentas que o pessoal do Sírio trouxe, e eles têm muito mais domínio do que eles estão falando, propriedade do que estão falando, e fica bem mais fácil de entender com os dados deles. Mas tudo bem, vamos tocar para frente, força para o grupo que a gente vai conseguir desenrolar isso amanhã. Só tentem entender que é uma dinâmica e tentem entender que é um piloto, né? Vai ter muita coisa que não vai se encaixar, mas a ideia é só criar a situação para a gente ver depois os questionamentos que precisam ser feitos. Tá bom? Então, um forte abraço a todos e até amanhã.